tipo melhor de imersão para fazer no Canadá de curta temporada? Qual a melhor cidade? O que tem de diferente? Tati, eu quero sair do lugar comum. Eu quero fazer uma coisa inesquecível. O que eu faço? Ó, eu vou te dar uma opinião e eu vou te explicar por quê. E óbvio que você pode não concordar comigo, mas tá tudo bem. É uma sugestão e eu vou embasar por que eu tô te dando essa sugestão. Mas acima de tudo, o importante é ir. Independente de como, quando, onde, qual país, porque sempre que você faz um intercâmbio, você volta diferente. Não tem jeito. Não importa se você tem 15 anos ou se você tem 70 anos, porque hoje tem intercâmbio para todas as idades. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho o melhor cenário assim no Canadá, qual que é a cidade que eu sugiro aqui e por quê. Primeiro, eu gosto muito da experiência de morar dentro de uma universidade, dentro de um campus. Por que eu gosto? Primeiro, porque eu acho que fica parecendo aquela coisa de filme, assim, sabe? É tão legal. Segundo, que você, geralmente na universidade, você pode dividir o quarto com outro intercambista. E eu acho isso muito rico, eu acho isso muito legal. Uma coisa muito legal é você estar muito próximo da aula, de onde você vai fazer suas atividades. E outra coisa da universidade é conviver com canadenses, porque se você, por exemplo, está com uma família, é legal ficar com a família? Depende. Assim, eu fico em família já há muitos anos, já levei grupos e já fiquei muito tempo em casa de família. Eu acho que tem um porém aí. Primeiro, o deslocamento. Geralmente você gasta 40 minutos, 1 hora no transporte público e é uma perda de tempo. E hoje em dia, muitas famílias, elas recebem aquilo como um negócio, como uma forma de viver ali, né? De ter uma renda, alugar um quarto. E muitas famílias, exceto aquelas que são muito bem selecionadas, elas não têm aquela relação com você. Então é mesmo que uma pensão mesmo, que você vai fazer sua refeição, acorda, sai. E eu acho que essa perda de tempo no transporte, ela é uma perda de tempo significativa, porque você está pagando em dólar para fazer aquela experiência. E você ficar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, enfim. E à noite, se você está na universidade e vai sair, você junta 3, 4 pessoas e divide o transporte público, divide o táxi, ou divide a forma como vocês vão para a balada, voltam mais em segurança. Então eu acho isso muito legal. E outra coisa, vocês conversam, né? Um monte de gente. Gente, os restaurantes das universidades, eles parecem que você tá tipo num parque de diversões de comida, assim. São buffets de tudo, que tem uma alimentação super saudável, até um monte de chocolate, um monte de doce, tem de tudo. As refeições é sensacional. O que eles chamam de food hall, que são o hall de refeição, que são as alas de refeição, são os restaurantes dentro da universidade. Então isso eu acho o máximo. As instalações de esporte. As instalações de esporte eu acho que são incríveis. Então você tem piscina, você tem tênis, você tem quadras, você tem academia. Então estar dentro da universidade te proporciona isso. Então você sai do seu compromisso, da sua aula, e aí você já tá ali fazendo seu esporte, sua academia, toma banho, porque você tá ali do lado, no seu quarto, e daí você já tá pronto para uma balada, para sair, para fazer alguma coisa. Então é um cenário sensacional. E quando você tá dentro da universidade, você tá convivendo na academia, no restaurante, você tá convivendo com nativos ou falantes de língua inglesa nativos. Muitas vezes no Canadá você vai ter nativos aí de segunda geração ou de terceira, né? Então eles muitas vezes parecem da Ásia
ou parecem da América Latina, mas já são canadenses e falam inglês perfeito. Mas eles também são muito multiculturais, então isso é muito legal. Dentro da universidade, sempre tem alguma coisa acontecendo. Ou é um jogo, ou é uma sessão de cinema, ou enfim, você tem um monte de coisa. Às vezes a parte de moda vai fazer um desfile, a parte de comunicação vai fazer um show, enfim, você tem ali um universo muito gigante. Então, o que é bacana? A acomodação ela fica em conta porque muitas vezes você pode dividir por 2 pessoas. A refeição é muito prática e muito saudável, não tem aquele perrengue de comer aquilo que a pessoa deixou ali na casa de família. Terceiro, você tem a questão da distância, você não gasta nem dinheiro com o transporte, nem tempo, e tempo é dinheiro também, né? Porque você deixa de fazer coisas. Quinto, você tem as instalações da faculdade que são maravilhosas e que você pode usufruir. E ainda, dentro da instituição, e eu vou falar um pouquinho de um programa aqui que eu tive uma ideia aqui de dar para você esse programa. E aí muita gente me pergunta, Tati, que época do ano? Enfim, muita gente tem a vontade de conhecer neve. Eu acho neve muito legal no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia você já não aguenta mais, a não ser que você seja uma pessoa que faz esqui ou snowboard, que a maioria dos brasileiros não é. Então a neve, ela é muito limitante. Muitas vezes você tem uma nevasca ali em Toronto, fica 2, 3 dias sem todo mundo em casa. Escurece muito cedo, 4 horas da tarde já é noite, então o dia é muito curto, tudo muito frio, tudo muito custoso. Muitas vezes para você comprar roupas que realmente possam fazer frente ao frio, bem frio mesmo, né? Porque muitas vezes o termômetro tá marcando uma temperatura e a sensação térmica é menos 20, menos 28, se dá um vento ainda. E fora que muitas vezes, a gente não sabe lidar com a neve, a gente não se prepara, fica mais doente, até queima a pele, enfim, tem um monte de problema assim que acontece no inverno. Eu acho que o dia ser muito curto, ele também te deixa com menos vontade. E as pessoas lá, os nativos, ficam mais reclusos. Então, se você vê uma cidade, você está vendo ali a cidade na internet, está pesquisando, você não vai estar pesquisando com neve até o joelho. Provavelmente você vai estar lá vendo uma cidade com uma foto, com sol, com as pessoas na rua, e é tudo diferente no inverno. Então, eu sugiro outra época. E o tipo de imersão? Existem algumas imersões que você não trabalha o inglês como uma aula normal, assim, como essa aula aqui tradicional. Você trabalha por atividades, você trabalha por workshops, discussões, times, concursos. E aí você vai me falar assim, que cidade? Então, eu gosto muito da capital. Eu acho a capital muito bem localizada e muito fácil. Ali é uma região muito fácil para ir de trem para todo lado. Então eu gosto muito de também não ter tanto brasileiro, de ser uma coisa ainda nova. Muita gente fica muito naquele circuito Toronto, Vancouver e não vê que tem outras coisas tão legais ou mais legais que... E aí, você me pergunta, poxa, mas quanto que é? Qual é esse local? Então, eu vou te dar uma sugestão. Essa viagem é uma viagem que eu vou colocar aqui no link na descrição. Ela é uma viagem que acontece no verão e é imbatível. Você tem aí uma programação para pessoas a partir de 10 anos de idade. Então, entre 10 anos e 17 anos, você tem uma programação com faixas etárias específicas e depois, para quem tem 18 mais, você tem outra programação. E então, é uma viagem que você pode fazer de curta duração, você pode fazer com visto de turista, e eu tenho certeza absoluta
que vai ser a viagem mais inesquecível. E por que eu tô te dando uma sugestão dessa viagem? Ela é uma viagem que contempla tudo isso que eu te falei, a experiência de você estar dentro de um campus, você tem aí, se você for pai e quer mandar o seu filho de 10 a 17 anos e ele for menor de idade, você vai ter lá um tutor responsável o tempo inteiro pelo seu filho, então seu filho vai estar super seguro. Você pode acompanhar o seu filho até lá, ou você embarca ele aqui em São Paulo e alguém busca ele lá, então você ainda tem como mandar o seu filho com acompanhamento da companhia aérea, que é muito tranquilo fazer isso, né? A gente já faz isso há muitos anos. Se você não quiser acompanhar, ou não puder, ou não quiser investir, você tem ainda saídas que são em grupos. Você pode, muitas vezes, se você juntar um grupo de alunos, de colegas, e aí você pode ter um guia saindo daqui do Brasil até o destino final. Então isso é muito legal também, fazer essa viagem em amigos, com amigos. Então você está aí fazendo o último ano do terceiro ano, o terceirão, você está fazendo aí o ensino médio, você quer fazer essa viagem, então tem como fazer essa programação dessa forma. E se você tem mais de 18, já é maior de idade, você tem que lembrar que no Canadá, algumas províncias, a maioridade é apenas 19 anos, então até 19 anos a gente sempre organiza um tutor, que é pelo fato de você ser menor, especialmente se você vai desacompanhado. E se você tem mais de 18 anos, porque para o intercâmbio hoje não tem idade, você também tem uma programação magnífica. É claro que a programação dos mais jovens, ela é uma programação de parque de diversão, de atividades de esporte, um monte de coisa que eles querem fazer que são próprias da idade, as festas, à noite, enfim. Já os maiores de idade têm um outro foco, mas enfim, cada um com a sua experiência, e é uma atividade que pode ser muito bacana. Então, se você quiser saber mais sobre essa experiência, eu coloco todos os detalhes aqui nesse link. Você vai saber preço, você vai saber data, você vai ver fotos. Então eu tenho certeza que pode ser uma experiência muito, muito rica e talvez você ainda não tenha visto uma experiência similar. Então eu te aconselho a clicar no link. Se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto, quer mais alguma coisa, alguma informação sobre esse assunto, comente aqui, dê um joinha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Claro que você sabe como que o YouTube funciona, mas eu quero te pedir aí para que você me dê aí a sua opinião, o que você quer ouvir, o que você quer saber, que a gente pode falar aqui mais um pouquinho sobre intercâmbio.